Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de agosto de 2011, sexta-feira. O verbete é o 2014, 7 páginas, 54 elogias e 20 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 14 máximos. O tema é Unicim. A especialidade é integraciologia. Quem redigiu 7 páginas foi a nossa amiga, professora Maria Isabel, que está aí, que entende tudo sobre o assunto. E ela hoje está ali, solene, junto com a sua guarda imperial, que são 2 aí que estão ajudando lá da Unicim. Tá certo? Não, mas é que é um trio que está aí, ó, ajudando. Agora, a definição. A Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, é a associação multidimensional de caráter assistencial, parapolítico, científico, educacional, não econômico, transnacional e universalista, regida por estatuto específico e pelas normas legais pertinentes, fundada em Foz do Iguaçu, em 22 de janeiro de 2005, com o objetivo de promover a integração da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, CCCI, com vistas a Max Proex grupal. O holopensene dos acertos grupais, a megapensenidade dos acordos grupais. Agora, o ambiente dos acordos diplomáticos, as reuniões dos líderes das missões diplomáticas, os esforços pessoais visando os acertos grupais. A definição dos parâmetros de atuação para as diversas áreas da conscienciologia por meio da realização de estudos e pesquisas científicas. Eu li apenas uma parte. A prática da diferenciação pensênica, a amparabilidade de função extrafísica, os acertos grupo-kármicos multisseculares. Agora, nós temos aqui, na divisão da argumentologia, uma série de ponderações e listagens técnicas. Max Proexologia tem aspectos relacionados ao processo do completismo proexológico grupal. Tem as instâncias, 4 tipos de instâncias, com a configuração política das instâncias decisórias da governança conscienciométrica ou conscienciocêntrica da CCCI. Depois tem os comitês, 3 comitês executivos citados, em ordem alfabética aqui. Depois tem os conselhos, 10 categorias de conselho técnico, expertise em áreas do conhecimento importantes para a elaboração de diretrizes político-administrativas da CCCI, emanadas por meio de pareceres técnicos. Depois tem os eventos, são 7 instrumentos utilizados pelo Unicim, passíveis de ser empregados na mensuração da performance gestora das ICs. Depois tem categorias, 3 tipos de agrupamento institucionais. A IC de entrada, a IC de qualificação, a IC de suporte. Vale a pena ver isso, que está muito técnico e bem categorizado cada coisa. Na remissologia, nos 15 itens, nós ressaltamos acerto grupo kármico, areópago conscienciológico, comunidade conscienciológica cosmoética internacional, consciência política e instituição conscienciocêntrica. Frase enfática. A Unicim integra os diversos organismos conscienciométricos e o voluntariado da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, visando o completismo da Max Proex grupal. Você, voluntário ou voluntária da conscienciologia, compreende o próprio papel atuando na condição de mini-peça da CCCI? Você usufrui da oportunidade ímpar de participar da convergência de fatores evolutivos proexológicos? Na bibliografia tem a citação de 3 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Além das pessoas de bom ou mau caráter, existem também as pessoas de caráter neutro? Olha, aí depende. Por exemplo, o que você acha que você é? Você acha que você seria esse neutro? Eu não sei. Cada um, né, tem que estudar, examinar isso aí. O que quer dizer com essa neutralidade? Não é isso? Não sei se lembra, mas sou novata na conscienciologia. Tenho uma dúvida.
Não, eu lembro do seu nome. Quando estou muito cansada, acordo assustada, porque vejo no alto da minha cabeça como que teias ou fios de uma cor acinzentada. Esses fios ficam espalhados, mas sinto que ficam conectados a mim. Isso acontece comigo desde mais jovem, e hoje tenho 37 anos. O que o senhor acha que deve ser isso? Não acredito que isso seja algo ruim. Eu é que acabo levando um grande susto e acordo de imediato. Olha, isso aí pode ser um paramicrochip. É um caso para se estudar, né? Outro aqui. O princípio da descrença é um processo histórico ou decorre da fase energética do planeta? Não. O princípio da descrença decorre do autodiscernimento da consciência. Em primeiro lugar, ela. Que o princípio da descrença leva a pessoa para fazer experiência pessoal. Estou me preparando para iniciar a TENEPS. Quais recomendações otimizam essa preparação, além da leitura do manual, da preparação do local da prática e do laboratório de TENEPS? O trabalho pode ser realizado pela dupla no mesmo horário, porém em ambientes diferentes. O ideal é fazer em horários diferentes e ambientes diferentes, se for possível. Agora, outras recomendações que você tem para a TENEPS é o seguinte: não pense mal de ninguém. E quando você for fazer a TENEPS, pense em tudo que você fez de tolice durante o dia e ponha energia positiva para limpar o ambiente. Isso tudo vai ajudar você. Agora, aqui outro. Há cerca de 20 anos fiz um aborto e, embora minha vida tenha seguido até com certo sucesso, hoje me encontro depressiva, afastada do trabalho, no mais profundo poço moral, profissional, familiar e social. Gostaria de saber o que posso fazer a respeito para tentar prosseguir com minha vida. O senhor poderia me incluir na sua TENEPS? Sim, eu vou colocar lá. Agora, ó, o que eu acho com você é o seguinte: tudo isso que está aí com você, devido a esse aborto há 20 anos, que tinha que acontecer, já aconteceu. Agora, faça assistência aos outros. Procure assistir as pessoas. Por exemplo, assista as crianças. Isso vai te ajudar, vai melhorar você. Deixe de pensar muito em você, pense nos outros. Então aí, ó, o poço moral, profissional, familiar e social, fica só no social. Isso aí pode te ajudar, do ponto de vista de assistência. Pensa nisso, é uma saída. Agora, gente, eu entrego então a nossa professora Maria Isabel da Conceição a vocês. Tá certo? Quem é que está com o microfone? Por favor. Hoje tem tudo sobre a Unicim. Vocês podem perguntar tudo, que vai esclarecer tudo aí. Que a turma ela está com a equipe, apostos, para o que deve é. Parece que todo mundo já sabe o que é Unicim, tudo que você faz, viu, Isabel? Você já falou tanto nisso, parece que a turma já acostumou. Elas estão sabendo tudo. Agora sim. Eu gostaria que você esclarecesse ali em pensenologia o holopensene das reconciliações, falasse um pouco mais a respeito disso com relação à Unicim, e o holopensene das mediações de conflitos interconscienciais. O holopensene, na minha ótica, ele predispõe para aquele tema ao qual ele é pertinente. Então, se ele é pertinente à reconciliação, de tanto fazer reconciliação, uma pessoa que chega, ela ofere dessa vantagem, digamos, ela ofere desse benefício de reconciliar com mais facilidade, se ela está com problema, com conflito. O outro é o quê? Pensando das mediações de conflitos, né? Seria ali, estão junto com o da reconciliação. Foi o que eu entendi no caso. É bem próprio da Unicim mesmo, porque o que ocorre? A Unicim, como ela tem, a parte básica dela é conscienciocentrologia e paradiplomacia. Esse é o core da Unicim. Então, a conscienciocentrologia, ela articula as ICs, as instituições, os organismos, e quando há conflito, seja entre instituições ou entre pessoas e instituições, a parte da paradiplomacia, que por sinal nós estamos com 2 paradiplomatas instituídos, né? A Dulce, que foi da antiga gestão, e ele, que é da atual, eu sei.
Eu sei, mas faz parte da integração aqui. Nós convidamos a Dulce, porque ela foi amparadora na feitura desse verbete, porque é uma forma de integrar a antiga equipe, né, que nós sucedemos conosco. Então, ela representa isso também, duplo papel. E aí, com isso, eles facilitam. Nós todos, na verdade, estudamos para a diplomacia. Na hora que a gente entra na Unicim, a Unicim, sob a nossa ótica, ela é uma escola de paradiplomacia. Tem que aprender, nós temos que aprender, senão a gente não dá conta do serviço. O serviço requer esse approach. Você está falando em paradiplomacia. Na parafotologia, eu estava vendo aqui, na sexta linha de cima para baixo, é a imunidade paradiplomática. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa imunidade paradiplomática. O que é uma imunidade? Quando a gente vem falar em imunidade parlamentar, é uma coisa que a gente não gosta muito. Porque a pessoa que é política e que usufrui, vamos dizer, dessa prerrogativa, ela se safa, digamos, de situações incômodas. E nós, na Conscienciologia, o que seria essa imunidade paradiplomática? Nós entendemos que é a isenção cosmoética para quando a gente faz uma intervenção e ela repercute. Então, a única forma de nós não termos rebarba ou ressaca energética é quando a gente tem isenção nessa intervenção. Então, essa imunidade, ela é por aí. Nós estarmos com um nível de isenção que não tem, que estaríamos imunes a tipo ataque extrafísico ou coisas do gênero. Se alguém da equipe quiser complementar, fique bem à vontade, que nós estamos aqui. Gente, eu estou com uma curiosidade, queria perguntar para vocês aqui. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8. Todas as moças estão com o cabelo solto. Isso é devido ao frio? Então está explicado. Eu só quero aprender, a ver como é que é isso. Que eu vou soltar o meu qualquer hora. Não, vocês viram que está todo mundo de cabelo solto? É o frio. Okay, chamou a atenção. Obrigada. Tá? Isabel, aqui na fatologia da página... Aliás, a parafatologia, aqui já na segunda e terceira linha, é o parapsicodrama como facilitador do desenvolvimento grupal. São os teatros, os cenários que a gente vivencia, ou os pré-cenários. A gente também pode chamar de bastidores evolutivos. É muito comum a gente perceber isso quando a gente está na docência. Na docência, nós começamos principalmente na Conscienciologia, nós temos assim uma experiência prévia daquilo que a gente vai enfrentar na hora que a gente está lá na aula mesmo. Provavelmente como um treino, alguma coisa que dá o jogo de cintura e a cancha daquilo que a gente vai precisar ter desenvoltura depois. Lá na Unicim não é diferente. Eu penso que nas ICs também ocorra a mesma coisa. Nas demais ICs, para quem estiver antenado a esta realidade. Então, vem o drama que se vai desenrolar. Aquilo que precisa, que vai ter uma demanda assistencial, nós vivenciamos antes. Então, chega o extrafísico e alguns de nós incorpora naquele papel e vivencia aquela situação
com antecedência. Então, se é uma coisa dramática, às vezes fica dramático mesmo. E com isso, como a gente sabe que é um psicodrama, nós entendemos aquilo como uma para-aula, como uma preparação para o desenrolar a posteriori. E isso permite com que nós nos preparemos melhor para lidar e para ter mais assertividade nas colocações daquele teatro. Tá, ok. Agora, só mais uma aqui na própria parafatologia, a sexta de baixo para cima, as articulações dos representantes das paraprocedências. Consideremos que nós aqui somos embaixadores somos embaixadores intrafísicos das nossas paraprocedências. E elas são díspares, nós não somos do mesmo grupo. A maioria de nós são de paraprocedências diferentes. Então, não é bem assim. O grupo bélico, ele precisa negociar, ele precisa interrelacionar cosmeticamente com o grupo filosófico, com o grupo da monarquia, com o grupo da religião. E aí, cada ela tem um jargão, ela tem uma forma diferente de pensar e agir. Então, essa articulação, ela precisa se dar de maneira que haja uma compreensibilidade desta comunicação, para que ocorra a assistência devida naquele contexto. Então, o que dá a entender, Arlinda, é que existe todo um monitoramento extrafísico dessas negociações de paraprocedências diferentes, agora, para que haja os acertos grupocármicos. Essas articulações desses representantes são pode ser de grupos de várias paraprocedências e representando várias coisas, né? Quer dizer, pelo que eu entendi que você falou, é isso, né? É isso eles mesmo. fazem uma articulação das diferenças também. É isso. É isso mesmo. E lá na Unicim, por ser esse celeiro, digamos, é como se fosse uma mostra holográfica de tudo isso. Não pense que porque nós estamos lá 15, 10, 18 pessoas trabalhando, mais direta ou menos diretamente, nós somos todos amiguinhos. Nós somos, pelo contrário, somos esses embaixadores que, às vezes, entre nós, tem que fazer essa articulação para que a gente se entenda primeiro em casa para depois atender os grupos. Porque a Unicim ela é uma IC diferenciada. Ela tem uma particularidade que é um grupo atendendo outros grupos intrafísicos e extrafísicos. É diferente. Uma IC ela atende mais ou menos pessoas. Há uma individualidade. A Unicim ela tem que estar com essa expertise de trabalhar de grupo para grupo, um grupo assistindo grupos. Então, primeiro nós temos que acertar entre nós, por isso que veio o psicodrama. Se nós vamos tratar com uma ICX ou uma ICY, que vem a demanda da vez, isso ocorre conosco, nós temos que nos conversar muito, dialogar internamente, para compreender, e a gente percebe extrafisicamente, com o parapsiquismo, que a gente tem que se esforçar para isso, para poder compreender antes aquilo que a gente vai vivenciar depois. Correto. Então, essa articulação ela é fundamental. Agora, a base da Unicim é essa articulação. E quanto mais cosmoética, melhor o resultado. Você já falou alguma coisa de paradiplomacia. Nisso tem que entrar bastante paradiplomacia, né? É lógico, mas para você articular as diferenças, tem que ter muita diplomacia no meio, é isso, né? Também. Estou falando meio óbvio, mas é como vai com pergunta também. É por isso que a gente sentiu a necessidade de implantar um estudo
constante de diplomacia e paradiplomacia. Então, a gente começou um ciclo de debates e estudos em paradiplomacia. O grupo anterior já tinha feito isso com bastante propriedade. Eles tinham até alinhado um curso sobre diplomacia, não lembro direito agora o nome, e não chegou a levar a público, ficou a nível interno. E nós temos todo mês um debate sobre diplomacia para a gente entender esses meandros. Porque isso não é só nós da Unici, não. Para nós é uma obrigação. Isso é para nós da Conscienciologia, isso é para nós das ICs, dos organismos em geral. Por quê? Porque nós queremos, um dos nossos compromissos pré-exológicos, enquanto grupo evolutivo, é instalar o Holopensene de Estado Mundial. Estado Mundial requer essa diplomacia o tempo inteiro. Eu vou até pedir para o Luiz Ferreira falar um pouco do trabalho da paradiplomacia. Bom, paradiplomacia é colocar as pessoas de frente uma para a outra e ouvir, né? Oportunizar ali uma chance que as pessoas tenham de conversar. Porque, na verdade, apesar de a gente fazer uma mediação intergrupos, mas esses grupos são feitos, né, de pessoas. E onde tem pessoas, tem problemas. Então, a gente tem os egos individuais, né, as aspirações e todo o background da consciência. Então, a gente tenta colocar junto para dirimir o mais rápido possível a todas as arestas, né, aparar isso, já que a consciência é poliédrica, às vezes ela é poliédrica, mas tem umas espículas, né, uma parte assim mais rombuda. Então a gente precisa aparar para poder conviver. Tá, ok. Quando é rombuda até é bom, pior é a hora que tem espícula. Obrigado aí pela resposta bem precisa e parabéns aí. Isabel? Hernande, aqui no ar. Sim. Aqui na página 36, na sequência da fatologia, você falou da Max Proex grupal. Na questão aí do trabalho da Unicim, o que é que você identifica de mais prioritário hoje dentro da Max Proex grupal e o papel das ICs para ajudar junto com a Unicim para que na condição de grupo a gente possa estar trabalhando aí a questão da prioridade hoje da Max Proex grupal. Se alguém sinta-se à vontade para completar aí, tá? A ideia que eu penso que é mais prioritária nesse momento, nesse contexto da Unicim, entenda a Unicim não como uma IC isolada, mas a união de todas as instituições conscienciocêntricas, que hoje são 18 e daqui uma semana vai ser 19, tá? Que vai entrar mais uma IC de Jundiaí na comunidade, tá? Então, todos nós, ICs, SCs, tá? Que são empreendimentos conscienciocêntricos voluntariados, somos Unicim. Agora, para haver a regência dessa Max Proex grupal, eu penso que a maturidade nossa teria que ser convergir esforços no sentido de ter um planejamento estratégico, um planejamento com todos os projetos, numa priorização. Hoje a prioridade PRI é a enciclopédia, ela que está aglutinando tudo isso, e todas as ICs poderiam estar trabalhando no sentido de estar desenvolvendo a sua especialidade, os verbetes da sua especialidade, a parte da renda sua para viabilizar a enciclopédia, estímulo à pesquisa para temas que vá incorporar esta enciclopédia, todo mundo pensando as prioridades. Vai construir um prédio ou outro, isso também num planejamento macro, todos vendo e todos decidindo juntos. Ainda não estamos nesse nível.
Você concorda com isso? É O que você pensa? dentro aí da questão que você trouxe do planejamento estratégico, que é a importância desse planejamento hoje é para a gente tomar essas decisões, certo? Já com foco no futuro, não é isso? Com foco Como é que está hoje o encaminhamento desse planejamento estratégico? O que é que falta aí até para a gente poder estar ajudando, certo? Para que a gente consiga, pelo menos, concretizar boa parte desse planejamento. Esse planejamento, na verdade, já tem conteúdo, tem bastante. O que falta é só o alinhavar das ideias, porque tudo que a gente tem lido e visto na documentação levantada nesses 6 anos de Unicim, do material que está dentro da Unicim, que é muito rico, percebe-se que tem uma inteligência extrafísica monitorando, superintendendo isso, muito forte, em todas as ideias, desde um colegiado de intercooperação, um conselho dos 500 e outros mecanismos, vamos dizer assim, de poder, de organização desses grupos diferentes, muito forte. Então, essa conteudística já existe. O que falta, até já foi chancelado no Conselho das ICs, que é a reunião mensal, e é um organismo importantíssimo e forte na CCCI, é vontade política dos gestores. Essa vontade política nós colocamos, foi chancelado em grupo, como um item do Código Grupal de Cosmoética do Conselho das ICs. Vontade política de fazer junto. Talvez a gente não tenha essas sinapses. A gente sabe fazer muito, sabe liderar muito sozinho. Nós mandamos e acontecemos aí. A liderança aqui ela é inconteste. Agora, fazer junto é um aprendizado, requer sinapses nova. Trabalhar grupalidade, trabalhar em coletividade, não é uma coisa muito antiga. No poder, tomando decisões conjuntas. Tomando decisões isoladas, nós somos muito bons. Então, na hora que a gente tomar decisões conjuntas, nós temos que pôr na mesa lá. Eu quero fazer um prédio de 15 andares. O outro fala, não, mas eu não concordo, eu quero fazer um prédio, não quero com andar, eu quero ele térreo, e eu quero piscinas, e eu quero isso, eu quero aquilo. Então, não, até chegar a bom termo, que nem é um prédio de 15 andares, e nem é um prédio horizontal que tenha não sei quantas piscinas, tem muita negociação, tem que ter muita conversa, tem que ter muita cosmoética para fazer o que for melhor para todos. Então, ter projetos, nós todos temos, nós acessamos e tudo mais, mas qual é a bola da vez? Construir a Cognópolis da Intercamp? Construir, ouvir, fazer alguma coisa. Então, essa decisão conjunta, eu acho que a gente teria que ir amadurecendo para chegar nesse ponto. Ok, obrigado. Nós que agradecemos. Isabel, aqui no ar, Djalma, tudo bem? Dentro desse contexto que você falou, comenta um pouquinho mais na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, os acertos grupo-kármicos multisseculares que você colocou aqui. Eu acho que deve ter a ver com esse processo. Muito bem. Para que uma IC? Para que estarmos? O que é esse grupo evolutivo? A gente fala em conscienciologia. O que é a conscienciologia? Acho que tem que começar por aí. O que é a conscienciologia? É a ciência que estuda a consciência integral, multidimensional, pluriexistencial. Mas quem estuda a consciência? Ela mesma. Ninguém muda ninguém. É nós que queremos mudar a nós mesmos quando a gente reconhece aqueles trafares. Então, o que nos linka nessa conscienciologia aqui? É que nós admitimos essa realidade
do paradigma consciencial. Nós somos intermissivistas, convictos, e estamos aqui porque queremos mudar a nós mesmos, a nós próprios. Mas o que é mudar a nós próprios? Eu quero melhorar o trafar, o meu defeito, que eu venho recalcitrante a tantas vidas. E o que é ser recalcitrante? É que na vida que eu tinha lá no ano 10 antes de Cristo, na vida que eu tinha lá 500 depois de Cristo, eu encontrei com você e fiz um nó górdio. Eu fiz me prendi num processo anticosmoético. Então, os grupos, ao longo das fieiras de vidas, eles vão se prendendo em nós por atitudes imaturas, anticosmoéticas, e vão aprisionando. Na hora que a gente descobre isso, e a gente quer mudar, a Conscienciologia, ela oportuniza a compreensibilidade desse processo e faz com que a gente acelere isso e liberte esses nós. Aí a gente se encontra aqui. Aí a gente deixou de ser... só por estar aqui estudando, já houve um acerto desse problema do passado? Não, claro que não. Na hora que eu encontro aqui, vai vir a antipatia ou a simpatia do passado que nos junta. Vai montar aquele campo interassistencial, porque nós estamos predisponentes a sair daquela condição de interprisão. Grupo kármica. E se a gente for assertivo nesse fazer assistencial, provavelmente na hora que desmancha um nó desse, libera aquelas coisas que ficam lá no passado. E isso em grupo, a gente já pode constatar aqui em alguns casos. Meu com Aracê, por exemplo, eu senti isso. Nós vimos agora recentemente um outro grupo também, um grupo interno aqui da Conscienciologia, num acerto muito, eu diria, belíssimo até, pela repercussão. Por quê? Porque as pessoas que estão lá estão dispostas a pagar esse mico de passar aquela realidade, porque ela sabe que vai sair a maior e vai ser bom para todo mundo. A sensação é de uma serenidade que não tem precedentes. É de uma paz íntima. Isso é instalar a paz mundial. A conta gotas. Então, eu já testemunhei, já vivenciei isso em 2 ocasiões bem distintas aqui na CCCI. Eu penso que vocês também, de algum nível. Obrigado. Mais uma perguntinha. Na tecnologia, você é especialista nisso. Na segunda linha, a técnica do protocolo como ferramenta desassediadora. Mas essa técnica, eu devo dizer que eu aprendi muito mais pela sofisticação que eu encontrei na Unicim, tá? A equipe do Ciajuc anterior, a Luimara, não sei se ela já está aqui, a Eliana Ivoslav, olha, nota 10 o trabalho, até queria ter trazido aqui para mostrar para vocês. Quem não conhece está convidado para ir lá. Ver a documentação que está na Unicim por conta de uma tecnologia que eles criaram, que simplificou, que mostra para e passo o registro ideativo das negociações diplomáticas desses grupos, que é a partir daí que começa a limpeza, porque a pessoa, ela está aqui, eu quero acertar com você, aí acerta, alguém tem que escrever, porque ela esquece o combinado. Então, na hora que se registra, tal grupo resolveu combinar isso com tal grupo, de uma maneira clara, técnica, limpa, fica registrado para outras vidas. Então, tem uma série de documentos, eu penso que dezenas de GESCONs institucionais, né, que são os livros de atas
com todos os acordos. Não se faz nenhuma reunião na Unicim, não se desperdiça tempo e energia nesse sentido, que não seja feita uma lista de presença para ver aquele grupo que fez aquele acerto, grupo kármico naquele momento, e o que foi combinado naquele momento fica documentado para pesquisas futuras. Então, tem várias gestões institucionais lá disponíveis e compondo a holo-historiografia da Conscienciologia. Em dezembro último, estive no CEEC pela primeira vez. Durante o curso Manobras, 40 manobras, tive algumas percepções, além de impressões de outros acerca de alguma ligação com consciências orientais, somado ao fato de ter interesse na cultura oriental, comecei a estudar mandarim, com o objetivo de estimular áreas do cérebro e paracérebro que estivessem inativas. Esta semana, pela primeira vez, comecei a escrever os ideogramas, além de começar a fazer certo balanço existencial. E desde então, tenho tido sensação intensa de ampliação da capacidade cognitiva e percepção energética, e de que algumas coisas estão realmente destravando. Interessante observar ainda que toda vez que vou para a aula de mandarim, sem exceção, posso estar tão pouco assediado, mas saio de lá com certa euforia. Como o senhor analisa essa situação? Isso é retrocognição, companheiro. Fiquem firmes. Pelo nome dele, mostra que ele é brasileiro, ele não é chinês. Para você, em Trinomiologia, página 37, poderia, por favor, aprofundar o trinômio? Ações, reações, opiniões? Caberia também nesse item o trinômio debate, consenso, realização? Penso que sim. Pode anotar aí, vamos melhorar nosso verbete. Ações, na hora que você age, inevitavelmente você provoca reação. Positiva, negativa, no outro, não importa. E na hora que você provoca reações, você suscita opiniões. E as pessoas não dizem o que pensam para você na hora. Elas falam, a maioria fala, porque primeiro ela opina. Fulano falou azul, a Beltrano entendeu verde. Ela dá a opinião dela. Não tem jeito. Isso parece que está assim, é um encadeamento. Gente, acaba de ter uma reunião do conselho lá. Vocês sabem, nos bastidores nos intervalos, é ali que a coisa acontece. Não é durante a aula, é nos intervalos. Então, lá o pessoal dá opinião de tudo que pensa. Porque o professor Valdo está com a barba muito grande, ou está com a barba menor. Eles não vêm falar aqui, mas fala ali no corredor. Não estou falando isso não, tá, professor? Ninguém está falando isso do senhor. Mas eu quero dizer que as pessoas dão opiniões. Está branco, está azul, está roxo. Em pensenologia da Unicim, o holopensene reurbanizador, como está o processo de reurbex hoje? Está diferente como era nos anos 50? Você quer responder? Pode responder. Depois de 60 anos, é preciso a pessoa sair aí do corpo e ir extrafisicamente e ver o que está acontecendo com a reurbanização. Precisa saber, né? Agora aqui, para você, Isabel, essa não pode escapar. Poderia dizer o que você mais aprendeu estando na Unicim? Eu vou plagiar a minha amiga. Você quer imitar o que o Laíno Losch faz? É toim, toim, é assim. Eu sei. Mas fala. Olha, eu sou muito grata por estar passando essa experiência e ter tido esta oportunidade. E convido a todos vocês que têm perfil para entrar, ter essa coragem de contribuir e retribuir com a Conscienciologia, porque vocês vão aprender mais do que vão dar, pode ter certeza. Mas, além de plagiar a minha amiga Beth, que ela fala de aprendiz e paradiplomata, ela dá aula sobre isso, além de eu estar aprendendo esse processo da paradiplomacia,
o maior ganho que eu tenho tido é vivências de extrapolacionismos do parapsiquismo. Eu não sei se o João... É porque as pessoas não comentam isso. Mas eu tive experiências que eu nunca tinha tido em 16 anos de conscienciologia. Vocês não têm nem ideia. É muito bom. É muito gratificante. Agora, ó, nós somos muito avançadinhos. E a Unicim comprova isso. Nós colocamos uma mulher dirigindo a gente antes da Presidente da República. Isso é muito importante. Você viu que eu coloquei a presidente aí no Feminologia, né? É só para complementar isso aí, o nome dela é incrível de sincronicidade, né? Porque é N e C, é múltiplas e 6, né? Então tem a ver, né, com o Unicim, não tem? Agora, ó, outra pergunta para você. Como poderia a Unicim ajudar na preservação e uso consciente da água, por exemplo? Olha, eu fiz a coleta minha da água da chuva. Minha casinha lá, a minha casinha popular, como diz o professor Valdo. Eu fiz minha casa no condomínio Campo dos Sonhos. Eu acho que nós todos aqui da Conscienciologia, se fizermos o mínimo dentro dos princípios da cosmoética, já vamos haver uma série de preservação ambiental, menos poluição pensênica, mais exemplarismo aí na socinha, onde a gente caminhar. E é por aí, é dando exemplo. Qual o papel do poliglotismo na atuação da Unicim e o grau e paulatina implantação do Estado Mundial? Quais são os passos já dados nesse sentido? É importante, sim, não resta dúvida. Felizmente, o pessoal que tem chegado lá, a maioria tem poliglotismo forte, tá? Por isso que quando nós falamos, para trabalhar na Unicim, o ideal é que a pessoa já saiba que ela tem perfil para isso. Não é questão de convite, é questão de proexis. A pessoa tem que sentir que ela tem a ver e ela fazer. É pontual, gente, é só 3 anos, é muito, muito rico. Claro que eu estou falando do trabalho mais do secretariado, porque nos conselhos não são só 3 anos, são 3 décadas, sei lá. Agora, quanto a poliglotismo, eu acho que não é só na Unicim. Não, porque é proexis, é especialidade. O professor Valdo está aí, ó, há décadas. De vez em quando aqui tem questionamento em 3, 4, 5 idiomas, num dia só. Isso tudo já aconteceu. O ideal é que nós todos, da Conscienciologia, todos voluntários, 1.400, eu sei lá quantos que ainda vão chegar, estudem idiomas. Por quê? Porque a assistência, o problema não é só intrafísico. É muito cômodo falar intrafísico. Isso aí é quase uma ingenuidade. Eu comecei a estudar francês, numa semana depois eu tive uma retrocognição de trabalho na França. Então, essa semana mesmo, a gente estava, terça-feira, a gente falou, brincando em espanhol, nós tivemos projeção dando aula em espanhol, estávamos organizando um curso de espanhol dentro da Unicim. Então, a coisa não é simples assim. Eu me lembro que, quando nós construímos o CAEC aqui no início, a gente falou assim, nós vamos começar por placas em 3 idiomas. E aí nós começamos a fazer bem no início, quando nem tinha muita coisa, nem muito prédio, acho que tinha pouquíssimos laboratórios, mas nós fizemos um mutirão, viemos aí no sábado, organizamos e sinalizamos tudo em 3 idiomas. E aí agora vamos treinar, apresentar o CAEC em 3 idiomas. Então as pessoas que sabiam inglês fizeram nós fizemos a apresentação em português, em inglês e em espanhol. Gente, acho que em menos de um mês chegou um grupo dos Estados Unidos
que veio visitar, veio conhecer o CAE, que nós tivemos que receber e fazer a visita totalmente em inglês, e toda a interlocução em inglês. Eu me senti analfabeta, porque eu estudo inglês, estudo e não sei falar. Então, eu tive que ter intérprete. Imagina você dirigir uma instituição e ter que receber pessoas com intérprete. É complicado. Não faz a assistência como se deve. Então, é muito importante nós todos, voluntários, estudarmos inglês, francês, italiano, espanhol, tudo mais que puder. Para você. Gostaria de perguntar à pesquisadora qual o pragmatismo aplicado na Unicim para as demais ICs para a melhor administração dos egos quanto à reunião dos trafores, com vistas à conciliação de forma harmônica, sincrônica e coesa em determinada tarefa a ser desempenhada pelo grupo. Todos nós temos defeitos e qualidades. O foco assistencial está no Trafor. Nossa PROEX é através desse encadeamento de trafores. Unidade na diversidade. Quer dizer, a gente só vai ser a mini peça atuante pelo Trafor. É o que a pessoa tem de melhor. E o ego, ele tem uma vantagem em algum momento. Ele estimula a pessoa a fazer alguma coisa. Agora, o que não dá é a pessoa, ela fazer só para aparecer, por status, pisoteando as pessoas. Não dá. Eu acho que isso já diminuiu muito na Conscienciologia. Nós estamos num outro nível, num outro patamar, em grupo, no Conselho das ICs, nas ICs. Está muito mais proativo, está muito mais produtivo, está muito mais maduro. Eu acho que aos poucos nós estamos com conscienciometria. A Conscius tem feito um trabalho admirável, individualmente. Ali a pessoa que se predispõe a passar pelo Conscienciobai, ela tem feito recins. A pessoa que se dispõe aí na consciencioterapia em grupo, na OIC, nós indicamos também pré-ICs. Antes de se tornar IC, faça consciencioterapia em grupo. Alguns acertos de grupo kármicos, eles são acelerados exatamente com consciencioterapia em grupo. Isso tudo está fazendo esse egocídio, está promovendo essa lapidação de egos. Nós estamos muito melhor. Essa pessoa que perguntou, ela está desatualizada. Isabel, só para colaborar aí, nós elaboramos também o nosso Código Grupal de Cosmoética, primeiro, né, como exemplo, para que as outras ICs façam o seu código. Já levamos também um outro exemplo para o Conselho das ICs, também elaboramos lá, em conjunto com todos os gestores, o Código Grupal também do Conselho. Isso são ações, a exemplo da Unicim, para que as outras ICs façam. E com isso o grupo possa se acertar mais, possa ser mais acabativo na sua PROEX, na relação do complexo. Isso foi algumas ações que nós fizemos. O ciclo de estudo também com relação ao aprendiz de paradiplomata, né? Que cada um de nós vamos estudar cada ação, cada forma, cada atitude a partir de nós mesmos. Então, esse exemplo tem ajudado bastante a instituição Unicim, a exemplo para as outras ICs. Só mais um minutinho, professor. No ciclo de paradiplomacia, a gente estuda modelos. Modelo do Sérgio Vieira de Mello, a gente estuda vídeos, filmes, debate de casuísticas da Socin, nossa. E no caso do Código Grupal de Cosmoética, ou um código pessoal, não é simples de fazer. No início até achamos que era. É muito simples, faz lá, escreve lá. Não é assim. Tem todo um trabalho conscienciométrico, de reciclagem grupal, para poder construir um código de cosmoética. E mesmo assim ele não é estático, ele precisa ser atualizado. Então nós construímos esse código de grupal de cosmoética com assessoria do Everaldo, da Luimara, da própria Cecília Oderich, lá também ajudando lá no dia. E aí vem à tona os trafores, os trafares,
os trafais, e aí a gente vai elaborando aquilo que a gente precisa melhorar para suprir as deficiências e aprimorando. E assistir melhor. Mas vale a pena, porque a gente se supera. Já que estava a falar de sotaque e de poliglotismo, vou a ler a página 35, na fatologia, primeira linha. A verbotógrafa poderia explicar e justificar oásis de inteligência evolutiva. É de Lisboa. Oásis de inteligência evolutiva. O Piccoli, perdoa o mau jeito. Você sabe, Portugal também é outro idioma. Vocês não podem falar o sotaque. Tem a coisa toda. Tudo. Você acabou de receber de Lisboa. Bem, muito obrigada. Oásis de inteligência evolutiva. Ela quer que você explique bem isso aí. Que a gente fala que aqui o oásis de inteligência evolutiva é o CAEC, né? A gente já falava isso desde 90 e poucos. Né? Oásis é um lugar bom, um lugar aprazível, um ambiente propício. Imagine estar só com pessoas inteligentes, conversando, só o que você gosta, aquilo que te instiga, falar de retrocognições, falar de identidade extra, falar de consciência, de amparadores. Quer lugar melhor? Eu procurava isso quando eu estava perdida lá em Mato Grosso, há alguns anos atrás. Ela estava perdida dentro do mato, muito grosso. Vocês acham que é a primeira vez que eu estou trabalhando com grupo, liderando, assim? Não, lá eu liderava também. Lá eu fui líder de uma associação de 1.200 sócios, com atendimento quase personalizado. Então, eu trabalhava de manhã, tarde e noite, dirigia combis, vans e não sei o quê, e corria para lá e corria para cá, igualzinho. O pessoal vê eu com esse meu Cliozinho aí, fala, essa mulher deve ser louca. Corre para lá, corre para cá, faz uma coisa, faz outra. Bobagem, eu tinha 20 e poucos anos, fazia a mesma coisa. Só que eu fazia clubes, bailes, desfile de modas, desfile de carnavais, montava escola, e daí? Eu prefiro fazer isso que eu faço hoje. Eu ficava desesperada para um grupo que estudasse, porque eu adoro ler, eu era rato de biblioteca. Então, entende? Então, não estou fazendo nada de diferente. Eu nem melhorei muito, professor. Eu queria ter melhorado um pouco. Não tive tempo ainda. Entendeu? Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Então, isso é um oásis, gente. É um oásis, estar no lugar que você gosta, com pessoas que você, às vezes, nem gosta tanto, mas que... Eu estou falando alguma mentira? Não, a gente não gosta de todo mundo. Lógico, você tem razão. Está tudo certo. Eu gosto de todo mundo aqui, olha para fora de todo mundo. Eu sou a maior puxa-saco de todo mundo. Todo mundo diz isso, não é? Grace que me chama de puxa-saco. Você está puxando saco? Eu gosto das pessoas, eu gosto de gente, mas eu também não sou boa, eu enxergo. Quer dizer que você gosta também dos temas. Você começou falando que você gosta dos temas que a gente discute aqui, é isso, né? Isso é bom, Por né? isso que eu vim para cá e eu aprendi a vir para cá. Que eu combinei no intermissivo. Tá certo. Se o senhor fosse dar hoje uma aula inicial sobre o ProEx, o que o senhor pensa que não poderia deixar de ser dito de forma alguma? Olha, sobre o ProEx é o seguinte, é um negócio que eu acabei de escrever aqui. Para com o sim intermissivista, a bola da vez é o complexo da programação existencial. Bolas. Gente, eu escrevi isso aqui, ó, não estou brincando. Ó. Parecia que eu estava esperando essa pergunta. Quer dizer, eu escrevi isso uns 15 minutos depois, chega essa pergunta aqui. Então, a bola da vez hoje é o complexo, não é isso? Sou casada há 4 anos. Eu e minha esposa temos parapsiquismo desenvolvido. Em virtude de trabalhos energéticos com equipes extrafísicas distintas, como posso transformar o relacionamento numa dupla evolutiva? Ela é de bom coração, possui grande afinidade ao espiritismo, idealizadora do Evangelho no lar, realiza trabalho mediúnico e estudos kardecistas em casa espírita, mas possui aversão à conscienciologia. Já fez CIP e ECP1. Já eu fui espírita e hoje sou pesquisador da conscienciologia.
Procuro realizar mais atalhos de assistência focada no amparo e na cosmoética. Olha, você tem que fazer mais concessão do que ela, né? Que você está mais desperto para a realidade mais prioritária da evolução. De modo que está tudo certo. Eu só queria saber o seguinte, eu não vi nada aí sobre filhos. Como é que é o processo de filhos? Né? Essa história aí, eu acho que pesa bem também o processo de filhos. Vale a pena pensar. Agora, é você que tem que fazer concessão e a entender sua esposa. É por aí que é o caminho. Tudo certo. Todos têm parapsiquismo desenvolvido, está tudo bom. Vamos em frente. Não é isso? É por aí. Isabel. Tânia Guimarães aqui em cima. Sim, não. O seu verbete está excelente. Seu verbete está excelente. Obrigada, professor, pela dica. Isabel, página 36 é a penúltima linha da fatologia. Tá? Você está colocando implementação da pesquisa conscienciológica teática do Estado Mundial ao modo de exemplarismo cosmoético. Você pode falar dessa possibilidade da implementação, quer dizer, dessa célula, né, assistencial do Estado Mundial? É fatologia, página 36, antepenúltima. Sim, achou? Achei, querida. Um Estado Mundial, o que seria? A mesma moeda, ou nem moeda nenhuma. Os povos sendo um único povo, a humanidade, né? Sobrepairando as diferenças étnicas, raciais, etc., econômicas. Mas mais do que isso, a ausência de belicismo. Então, na hora que você procura não ser mais bélica, certo? Como? Não ser mais bélica. Exatamente. Na hora que você procura uma pacificação íntima, interna, você procura melhorar os seus traços falhos ou fardos, você começa a instalar essa condição de universalismo, de humanidade. Quando o outro te ataca, você fala, o que eu provoquei que o outro está me atacando? E não, ele é mau, eu vou acabar com ele, ou ele é isso, ele não me entende? É o contrário. Então, com isso nós estamos sendo teáticos e implantando esse Estado Mundial a partir de nós, como células ambulantes dessa pacificação. E a gente vai contaminando, vai contaminando positivamente o ambiente, as pessoas, por onde a gente passa. Agora, a gente vai fazer isso sem pesquisa, sem autopesquisa? Não dá. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se superar. A gente tem que saber que a gente melhorou alguma grama. Quer falar alguma coisa, Cristina? Tá, muito obrigada. Então, tem que estudar e tem que praticar. Não dá a não ser a partir de nós próprios. Tá, muito obrigada. Eu acho que quem devia te falar agora é o Júlio César, que está lá em cima, quieto, lá não falou nada. Aqui, ó, no verbete da professora Isabel, está falando em parlamento cosmoético. Como é que você sai dessa? É a base de tudo aí, o parlamento cosmoético. Pô, professor, achei que eu estava estava bem escondido. Está lá na sinonimologia. Está onde aqui, professor? Está aí, ó, na sinonimologia número 6. Parlamento cosmoético. É uma coisa que mexe com você. Você não pode falar. Aqui, como a gente está tratando de um sinônimo, seria uma maneira, uma abordagem, uma acepção, uma forma de enxergarmos da Unicim essa atuação dos grupos, como acho que a própria Isabel já colocou bem, nos moldes do que seria um parlamento, ou seja, representações. Agora, uma das palavras que ela usa mais aqui é paradiplomacia e paradiplomático. Tem demais aí, tem várias vezes. É essência. Você tem toda a razão. E aí eu acho que entra aqui nessa questão das representações, negociações, com o peso do cosmoético, né?
Essa ideia de algo em alto nível. Agora, se posso aproveitar a palavra, a gente deixa, né? Eu estava querendo até destacar um aspecto aqui, dois, na verdade, do verbete. Um que me parece que a Unicim, quando idealizada em 2005, ela tinha uma vocação mais centrada para o trabalho com as ICs. E conforme o tempo vem passando, a CCCI vai se tornando mais complexa em termos de organismos, de atividades. Então, olha, é só uma aparência, porque essa ideia mais ampla foi falada desde o início. Desde o início, né? Você sabe quem criou esse nome? Fui eu, né? Uhum. Então eu lembro que a gente falou na questão. Unicim, sim. O estatuto dela sempre foi muito centrado, principalmente lá no começo, nas instituições. E a gente vê que ela hoje está alcançando. Então, acho que o que está acontecendo é esse amadurecimento esperado, normal da Unicim. Não, e outra coisa, ela aqui coloca o número 7, célula do Estado Mundial. Isso é a síntese de tudo, da Unicim. E aí eu tenho uma questão aqui, até para vocês verificarem aí, Isabel, se é o caso. Eu estava vendo ali nas instâncias, na página 39, tem uma enumeração ali de 4 instâncias, né? Não é uma visão hierárquica, isso não aparece aqui, mas elas estão relacionadas na ordem funcional de abrangência. E eu estou com dúvida aqui se o Conselho dos 500 ficaria realmente logo em segundo, ou se ele poderia ficar em terceiro, no sentido de que os conselhos suprainstitucionais, em termos funcionais, eles acabam atingindo a toda a CCCI no planeta. O nosso Conselho dos 500, pelo menos da Cognópolis Foz, fica mais centrado no nosso território aqui, né? Então eu fiquei em dúvida como ajustar isso. Eles são até meio que de classes diferentes. Mas eu acho diferentes. Que a hora que ele fica ajustado ao território, ele está pegando uma série de ICs, tudo junto. Isso aí é quase que semântico. O que você acha, Isabel? Quando coloquei aqui, foi pela quantidade de participantes. Porque lembra que o colegiado de intercooperação ele é formado por 100% do voluntariado. Hoje somos em torno de 1.500, 1.400, 1.500 voluntários. Se fizesse uma assembleia com todos eles, seria isso. Então, por isso que ele é mais... E o Conselho dos 500 e os conselhos... Agora, se for por ordem de relevância... Me chamou a atenção, porque a ordem funcional, na verdade, é pela função, né? Olha lá, de abrangência. Qual é o nível de abrangência dos órgãos, né? O colegiado de cooperação realmente é o máximo, top. Talvez seja o caso de inverter, realmente, porque o Conselho do 500 ele se restringe à Foz, né? Agora, coloca o Conselho dos 500 em terceiro lugar? Eu acho que o Júlio tem razão. É isso, Isabel? Você quer que faça assim? Eu já vou colocar aí. Então, deixa comigo. Aqui no papel eu sou bom. No papel eu faço. Na prática depende de muita gente. Isabel. Sim. Só um instantinho, Arlindo. Eu acho que assim, essa confusão se deu, e aí eu queria colocar uma coisa, que é em função do quê? Em função de que os conselhos suprainstitucionais, eles ainda não estão sendo tão executivos, no sentido da prática, quanto a gente gostaria que eles fossem. Eu acho que é por isso que acabou dando essa confusão na hora da gente pensar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós precisamos que as pessoas entendam, né, e tomem para si a responsabilidade política de participar desses conselhos. Esses conselhos, como é que originalmente a gente tinha pensado? Eles seriam formados por representantes oriundos das ICs, de acordo com o mater pensene pessoal e aquilo que a pessoa está mais estudando. Então, por exemplo, um conselho de parapedagogia, teriam que vir os representantes da parapedagogia das ICs para formarem esse conselho e para pensar a política parapedagógica da conscienciologia. De fato, isso acaba não acontecendo com a amplitude que a gente gostaria. Nós temos uma luta grande para que esse conselho, por exemplo, deslanche. Atualmente ele parece começar a deslanchar, mas veja, é necessário que a Unicim, como sendo a união das ICs, ela vai ser formada pelas pessoas que não vão sair das suas ICs. Quem participa de um conselho continua dentro da sua IC, mas contribui
né, num trabalho extra, mas de uma abrangência maior, dentro do conselho que a pessoa tem uma ligação maior. Então, eu acho que por isso que a gente acabou tendo esse, né, essa dúvida aqui de fazer essa sequência. Aqui, por falar de Conselho dos 500, eu, como sou conselheiro, eu queria jogar a bola para o Júlio. A questão a última vez que o Vasconcelos esteve aí, caiu a ficha que falta para a gente a pontuação, que é o básico da democracia pura. E aí o Conselho dos 500, nas últimas reuniões, está implementando isso, né? O Júlio também está participando na parte técnica lá, para perguntar o que ele acha dessa complementação que falta, que o próprio Vasconcelos falou, não, vocês com o tempo vão amadurecer, então tem que haver a pontuação, a concretização da democracia pura, né? Então, Arlindo, o sistema de pontuação, para quem não é familiarizado, é um sistema que o professor J. Vasconcelos descreve na obra dele, Democracia Pura, que consiste em nós termos os temas que são decididos, analisados sobre vários aspectos. Eles se tornam muito mais complexos e profundos. Em vez de sim ou não, a pontuação permite ver pontos fortes, fracos, vantagens, desvantagens, de vários aspectos de uma decisão. E no caso do Conselho, de fato, o grande desafio é a questão técnica, como a gente implementar um sistema de pontuação que seja ágil. E aí a informática parece ser o melhor caminho. E me parece que a pontuação junto do nosso Conselho dos 500 não é só o único ponto principal, mas ela vai na linha de que o mais importante num processo de grupo democrático é um debate de alto nível. Então, a pontuação é um instrumento, mas mais do que ela ou junto dela, nós precisamos ter sempre a criticidade, visão de conjunto, no nosso caso, multidimensional, além dos pequenos grupos, das instituições, pensando no coletivo e na questão da Maxi Proexis. Então, assim, é um processo de crítica, de debate, de posicionamento e somando críticas e informações em favor do grupo, não em favor da defesa da minha ideia, que pode ser a melhor, e eu quero defendê-la. Na verdade, é essa posição crítica cosmoética. Então, a gente está trabalhando para tentar viabilizar isso. Inclusive, tivemos uma reunião semana passada com a Comissão de Gestão do Conselho, e em breve a gente espera começar aí a criar pequenas enquetes, discussões, utilizando esse sistema de pontuação. Devagar e sempre a gente vai implementando de uma maneira mais confiável. Não, mas a questão do debate lá nas assembleias do Conselho dos 500, que falta, é lógico que depende do clima que saia da próprio pessoal que participa, mas nós estamos incentivando que haja mais debate, mais acalorado dos temas lá, que ainda ele não avançou. E a pontuação entra também, é lógico, é uma complementação. Ô, Isabel? Sim. Aqui no ar, Joaquim. Isabel, aqui na Fatologia, página 35, na terceira linha de baixo para cima, né? Está lá, depois da agenda integrada da CCCI, o intercâmbio institucional. Eu só estou notando o intercâmbio institucional porque eu vou dar uma sugestão para você, gostaria do teu parecer. É o seguinte, e tem a ver também com o intercâmbio e a interação entre as pessoas. Para mim foi uma experiência muito gratificante, tá? A primeira vez que eu vim para cá, para Cognópolis, em dezembro de 2009, ficar hospedado na casa de uma pessoa, de um cognopolita, né? Da Jacqueline Bittencourt. E eu sei que hoje em dia, uma pessoa também de Portugal ocupa o mesmo lugar, e eu achei das enormes vantagens que a gente tem, a gente se sente muito mais integrado no grupo, é pertinho, a gente aprende muitas coisas sobre Foz do Iguaçu, sobre Conscienciologia e tudo mais. E então a minha sugestão vai assim, o que você vê como sugestão do cognopolita, em geral, do internacional também, de fazer como reservar um espaço, talvez, na sua casa, para receber frequentemente, intencionalmente, outros visitantes de outros países, para promover essa integração, assim como o Rotary, né, e várias instituições internacionais o fazem, né, do intercâmbio de estudantes, né, do intercâmbio internacional.
Essa ideia, ela é muito rica, oportuna e um desafio, porque o intercâmbio institucional compreende não só mas principalmente entre o voluntariado de todas as instituições. Quando nós estivemos na IAC, eles falaram, a gente falou sobre isso, tá? Porque não era só troca de cursos, não é só parcerias para realizar eventos, mas por que não os voluntários não vão para Portugal e ajudam a montar, vamos dizer assim, a holoteca, os moldes da holoteca daqui? Por que outros voluntários vêm do Brasil inteiro ou do exterior, fica aqui digitando, fazendo fichamentos, digitando cosmograma na holociclo, fazendo verbetes, quer dizer, fazer verbete pode fazer em qualquer lugar, mas serviços operacionais de convivência diuturna da Cognópolis Foz. E entre elas, talvez hospedar e conviver. Tá? O primeiro item do nosso Código Grupal de Cosmoética da Unicim chama senso de coletividade, valorizar a necessidade do outro, conciliando os interesses pessoais e institucionais em prol de maior interassistência. Gente, é sabido que todos os organismos, todas as pessoas afins, elas fazem intercâmbio de vivências no mundo inteiro. Até tem uma voluntária do Ceará, da Intercamp, que ela participa de um grupo chamado Servas, que faz intercâmbio internacional de hospedagem, de troca de experiências. Ela ajudou a elaborar até um modelo para a gente implementar esse intercâmbio entre os voluntários da CCCI. Mas a gente não conseguiu ir à frente, porque é um desafio para a gente se abrir. Eu acho que isso passa por abertismo consciencial. Dá licença. Porque também, ao mesmo tempo, não pode fazer uma promiscuidade na casa, porque tem processo de TENEPS, tem processo de voluntariado, não pode ficar uma rotina, mas tem que ter esse acolhimento. Eu acho que é importante, aí vai de cada um se abrir para isso. Eu só quero dar a minha experiência aqui, foi ótima. A Jaqueline foi uma ótima anfitriã, ela me explicou várias coisas sobre a Conscienciologia, na frente e atrás dos bastidores. Foi muito bom para mim manter e a gente mantém uma amizade até hoje, né? E isso que eu estou querendo frisar, né? Dessa amizade que se desenvolve no convívio do lar. Né? Não estou falando assim num hotel ou numa coisa assim, mas é essa amizade humana, né? Que vão laços mais estreitos, mais profundos, mais seria mais eternos, né? Vamos dizer assim. Deve ter já uma série de pessoas fazendo isso aqui em Foz rotineiramente. Olha, eu quero falar também uma coisa disso aí importante. Já tem muita coisa na CCI na base do clube da Luluzinha. São muitas amigas que se reúnem para fazer todo tipo de meeting, entende? Demais. Só para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, esse fim de semana, tem 4 lá em Gramado que vão aparecer juntas, lá na passarela do Festival de Filme. E outra coisa, essas 4 não moram juntas, são todas separadas. 4 amigas, tudo daqui, gente nossa. Então, por aí tem uma série de condições dessas, né? Tem até o Clube do Pijama, tudo isso está funcionando aí, sabe? Então, isso também eu acho importante para o povo atualizar. E outra coisa, há muita interassistencialidade nessas reuniões dessas moças, muita. Eu tenho verificado isso. E, às vezes, uma que está mais down, uma situação, está precisando de assistência, está carente. Então, junto com as outras, isso fortalece muitas pessoas. Isso aí é muito sério. Eu acho que isso também faz parte do processo da CCI e dentro desse processo da recepção. Por exemplo, essas 4 estão na casa de uma amiga lá. E elas vão aparecer de longo no desfile do festival lá,
que tem uma delas que é atriz, e as outras 3 estão no vácuo da situação, que estão trabalhando lá com as coisas. Isso é agora, esse fim de semana. Deve ser até domingo agora, não sei se é hoje ou amanhã ou depois, é esses dias agora. É tanto que eu estou procurando ver no Festival de Gramado, onde é que vai aparecer na televisão. Eu quero ver o povo aparecer de longo lá. Como é que está? Pois é, precisa a gente ver onde é que é. Eu ainda não sei onde é que vai ser. Valdo, por exemplo, a Jaqueline tem uma posição arquitetônica privilegiada, porque ela tem uma edícula, né? E na edícula ela mantém uma certa distância e uma certa proximidade. É ótimo, não é? Alguma pessoa o Felipe, que sabe um pouquinho também da coisa. Não, mas olha, esse congresso que nós tivemos de intermissivista, é muita gente de Foz que recebeu os outros, que não tinha ambiente mais. Tinha até hotel que estava tudo ocupado. Pronto, eu acho que é uma ideia que frutificará para frente, né? Muita gente que vai construir casa agora na Vila Consciência. Não, aqui sempre se recebeu gente em casa, né? Isso é tradição aqui do CRE, das coisas em Foz, desde 95. Mas agora, com o tempo, o povo começou a vir radicar-se aqui. Aí foi começar a fazer os condomínios. Agora, professor Valdo, já que estão falando em mim, não é? Gostaria de darem o meu testemunho, enquanto português que vim aqui para Foz do Iguaçu, que esse intercâmbio entre voluntariado e o próprio, como é que eu ia dizer, o próprio acolhimento entre os campos, ele já existe. Então é algo que eu sinto que isso já está consolidado e vai desenvolver cada vez mais, mas já existe. Agora, queria aproveitar aí, Isabel, parabéns pelo verbete. Eu gostaria de, na página 36, fatologia, na 9ª linha de baixo para cima. As sinapses para pensar global e agir localmente. Gostaria que desenvolvesse um pouco, Isabel, por favor. A cosmovisão, processo de você enxergar a floresta, você ter a visão de futuro, mas você conseguir concentrar-se na árvore. Você saber que precisa ter na CCCI um hospital, precisa ter um supermercado, precisa ter o Consenso Center, mas você ficar todo dia cuidando de carimbar ou de grampear verbetes. Parece que é uma coisa pequena, mas não é. É uma árvore. É importante cuidar daquela árvore, senão a floresta não fica. Cada um cuidando. Essa capacidade de... Por isso que a gente não tem a visão, premonição todo dia. A gente não sabe o que vai ser a Proex. Ela é a conta-gotas. O pessoal chega aqui e fala, estou na Proex. Nem sabe, às vezes está num curso intramissivo para cumprir Proexes. Está se preparando para amanhã. Então, porque se a gente vê, a gente se assusta. Nem todo mundo lida bem com isso. De saber que amanhã tem que fazer aquilo. Mas você acha que no início a gente imaginava que ia ser desse tamanho? É verdade. Imagina! Se a gente vê, a gente sai correndo. Vai precisar de 10 milhões, eu não vou ficar aqui. Então, a gente tem R$1.000, a gente vai com R$1.000 hoje. Então, isso aí é sinapsologia, isso. Sinapses de ter visão de conjunto e conseguir concentrar no feijão com arroz, naquela batidinha diária, de fazer o básico. Agora, Isabel, pegando um gancho aí nessa sequência, expandindo um pouco, eu gostaria de pedir a sua opinião sobre as cognópolis, enquanto fulcros interassistenciais, não só na Terra, mas no cosmos, comentando também sobre o potencial dos cursos intermissivos e os processos paradiplomáticos das cognópolis, nesse entrosamento interplanetário cosmoético. Na condição do ensino, Na minha ótica, aí eu peço ajuda para todo mundo aí que é da interplanetária. Eu abro a pergunta para todos. Mas eu vou tentar falar assim, a mesma coisa de pensar no cosmos e concentrar-se no microcosmo. A Cognópolis hoje, nós temos Cognópolis, Foz do Iguaçu, Aracê, Intercamp, IAC,
talvez Saquarema, outras que vão surgir. Mas nós não podemos todo mundo concentrar. Hoje a concentração tem que ser em Foz. A Cognópolis que precisa se materializar no planeta é Foz. E o que é materializar uma cidade do conhecimento, da conscienciologia mais notadamente? É conseguir conviver instituições com empresas, com grupos de estudo, com colégios invisíveis, com empregados convencionais, com funcionários que trabalham no ambiental, com formigueiro humano de construção de obras. Se você entrar nos condomínios que estão construindo aí, 5, 6 casas ao mesmo tempo, 10 empregados ou 15 cada um, 50, 60 pessoas que você nunca viu mais na frente. E conviver com isso normalmente. Uma Cognópolis, ela precisa dessa multicoexistência pacífica. Então, Cognópolis se dá com essa pluralidade de interesses, pluralidade de ações e convergência de interesses. Então, depois que essa aqui estiver consolidada, aí outras vão acontecendo. E nessa interconexão, eu penso que galáctico é o de menos. Vai ser inevitável. Vamos começar pouco a pouco. Por exemplo, João, lá no Rio, o IPC tinha um dia na semana que todo mundo tinha que falar espanhol, não tinha? Então, vamos a Freire Lusitano em determinado dia da semana para a gente ver o que se passa. Até que enfim um bom sotaque. Então, Lusitano, um dia na semana. Devido ao sotaque simpático do professor. Do Piccolo. Eu acho importante destacar que esse pessoal de Portugal, quando veio, a gente começou a reformar a holoteca aqui, foi incrível, que o pessoal baixou na holoteca. Muita gente sumiu, porque teve que pegar no pesado, né? E o pessoal de Portugal chegou para ajudar. Então, a Raquel ajudou muito, na obra, na reformulação do Cicloteca, e o Piccolo também. Então, é engraçado que esse intercâmbio voluntário, queria entrar na linha que foi colocada aqui, que eu acho que o intercâmbio na casa das pessoas é importante, mas o intercâmbio voluntariado ele é fundamental, porque o nosso vínculo é consciencial em primeiro lugar, né? Eu acho que a nossa amizade ela é muito mais evolutiva, e eu acho que as demais conexões, a convivência, elas se instalam a partir disso. Muitas vezes a gente discutiu esse tema, como é que a pessoa se fixa no trabalho? Tem disponibilidade, se disponibilize para o voluntariado, isso que a Isabel está colocando, o trabalho tem um monte, conselho tem um monte. Onde é que a pessoa se encaixa e ajuda mais? Então, acho que esse trabalho assim, da pessoa chegar, arregaçar a manga, aquela velha história dos 700 experimentos, né, suar a camisa e se for possível, suar sangue também, isso é o que a gente precisa mais aqui no nosso trabalho voluntário. E ainda, aproveitando a deixa, né, mexendo com o Piccolo, no futuro, a gente opera uma ressignificação aqui. A Unicim, quem sabe, é universalismo das instituições conscienciocêntricas intergalácticas. Já que a Isabel apontou a galáxia, a gente vai. Talvez seja mais cedo ainda. Vamos ver se é em breve. O filme de a Isabel, agora, se me permite, vou mudar um pouco de assunto. Aqui na tecnologia tem a segunda técnica, a técnica de atuar ao modo de bombeiro. Como é que a Unicim procede ao modo de uma profissão tão nobre como bombeiro de apagar incêndio, sei lá? Isso acontece na Unicim? É só que acontece, a gente pode ser, assim, eu acho até que isso aí é como se fosse assim, você sobrepairar não entrando no assédio, na demanda assistencial daquele momento. Não paternizar é a primeira coisa, não julgar, você tem que estar predisponente para receber a pessoa ou aquela demanda de maneira que está havendo uma incompreensão, uma falta de comunicação. Nosso papel é fazer a interconexão. Então, por que essa pessoa está falando isso, ou ela está entendendo isso, e a outra pessoa não soube comunicar? Então, o papel de bombeiro, no nosso caso, ele está mais no sentido de criar canais de comunicação audível, compreensível. É nesse sentido. Então, esse bombeiro é apagar o assédio. É diminuir, é minimizar, sabe?
sabe? O tumulto, a entropia. Se existe atuação na forma de bombeiro, é porque existe muito desencontro de opiniões, sei lá. Mas... Normalmente, como o trabalho da Unicim ele é paradiplomático, em mediação de conflitos, é justamente um conflito que é considerado que está... Agora, o coroamento disso, eu acho que está aqui, na segunda linha da página 36. O heterorevezamento inter pares. Explica bem isso aí, é bom você falar nisso. Heterorevezamento entre os pares. Nós somos pessoas habilitadas, poliédricas, multidotadas. Nós, intermissivistas, estamos preparados, seja pela multisserialidade, não importa. Os nossos aportes pluriexistenciais são muitos mesmo, são significativos. Então, se nós estamos aqui, e mesmo que eu tenha um viés hoje assistencial de política, e eu estou na política, na hora que esse heterorevezamento, ele precisa acontecer. Outras pessoas precisam trabalhar nisso e assistir esse mesmo público-alvo assistencial, a ser assistido. Como é que se dá isso? Primeiro, com revezamento, com a troca de passar o bastão para o outro, continuar um trabalho com o jeito dele, talvez mude um pouco o público, e continuar a mesma assistência. E tem um eu não sei se é desenho, o voo dos gansos, não sei se você já viu. Uma mensagem, digamos, um vídeo. Ele retrata bem esse trabalho nosso. Digamos, a formação é em V, o ganso líder, ele quando cansa, ele vai para o fim da fila, ou então, se ele fica doente, outros ficam segurando e ajudando ele até ele ficar em condições de retomar o bando, e aquele grupo só reveza os papéis. Outras pessoas tomam a liderança e vão. Significa que nós não somos insubstituíveis, que cada um ao seu jeito o amor proclama. Todos nós temos que exercer a nossa liderança em algum momento, não ser omisso. Sabe qual é o maior problema da política? E hoje está pior do que antes. A política convencional brasileira, as demais eu não conheço tanto. A gente reclama que está cheio de incompetentes no governo. Isso tem até slogans em restaurantes aí de beira de estrada. Os incompetentes estão no poder porque os competentes cruzam os braços. Nós aqui na CCCI todos os líderes são políticos, ex-políticos, exerce e precisa. É um epicentro de alguma atividade. Pegar, liderar, começar, estudar, fazer, ter assim, a humildade de perguntar, estou fazendo certo, estou fazendo errado, onde que eu posso melhorar? E ir em frente, porque nós temos nesse papel de heterorevezamento. E eu estou falando só do intrafísico. Esse revezamento também, está querendo dizer o revezamento também, está existindo bastante nas ICs agora, o revezamento lá o coordenador, ele fica, sei lá, certo tempo e tem que revezar também. Também em função disso, né? Primeiro porque, olha como eu entendo isso, tá? Vou falar por mim. Não é que está acontecendo isso agora. Eu acho que o Conselho dos 500 ele contribuiu bastante os princípios da democracia pura, da gente não se eternizar em cargos, coisa do gênero, para não retroalimentar o que está aí na sua sintatológica, que é isso que eu acabei de falar dos políticos. Se a gente retroalimenta aqui, nós não estamos sendo fraternos, nem cosmoéticos, nem estamos ajudando a reurbanizar. Mas, principalmente, porque, gente, alguém precisa aprender a fazer aquilo. Mesmo que a pessoa não tenha expertise, ela precisa aprender. E a pessoa que já sabe, ela já sabe, ela não precisa ficar repetindo aquilo que ela sabe. Senão gera interprisão. É o contrário. Se ela já sabe, ela libera, sai, deixa a outra aprender. Formar novas sinapses. Agora, eu separei aqui 12
temas interessantes para o povo estudar e saber mais, aqui ó, que está dentro do verbete da professora Isabel. Tecnopolo das ICs, Tecnópole da Paratecnologia, Agenda Integrada da CCCI, TARES Interinstitucional, Infiltração Cosmoética, Arquitetura de Relacionamentos, Fulcro Sincrético e Catalisador das Harmonias, harmonizador, Macroabordagem dos Contingenciamentos Evolutivos, Parapsicodrama como facilitador do desenvolvimento grupal, Agendas paradiplomáticas e, por fim, a vivência da mega euforização. Você vê que são temas coruscantes, chama atenção, vale a pena pensar e estudar. Professor Valdo. O que é que eu falei aqui? Antes de para foi macroabordagem dos contingenciamentos evolutivos. Isso está na página 36. Viu? É a quinta linha de baixo para cima na parte da fatologia. Professor Valdo, aqui no meu, Júlio. Eu estava pensando aqui no que o senhor falou, de que logo na criação da Unicim, ela já tinha sido pensada num processo que hoje a gente percebe que parece ser mais avançado do que foi no início na prática. Não, eu lembro quando estava se procurando um nome para isso. Entende? O caso foi esse. Então, mas nessa isso foi linha... em 2005, por aí. Então, nessa linha, se o senhor achar 2004, que é possível, né? Assim, como é que o senhor vê em termos de prospectiva a Unicim daqui 20 anos, se nós fizermos um trabalho bem feito? Principalmente nos trafares que nós teríamos que superar. Eu vou te contar como é que é. Isso aí começou, a gente fez o Instituto. Então, aqui, quando eu falei que nós íamos construir alguma coisa física, porque no Rio, praticamente os negócios começaram todos dentro de uma sala que eu tinha lá, sabe, do Instituto. A coisa muito assim em casa, situação. Então eu falei assim, ó, nós vamos fazer uma instituição maior, grande, tradicional, clássica, mas de alto efeito. Mas nós fizemos, mas estava sem sede. Assim, a hora que nós construímos a sede, vai ser no local escolhido para nós fazermos isso como uma matriz e aquilo difundir o resto. Então, a hora que nós chegamos para cá, eu falei que nós íamos fazer isso, aquilo, que CAEC. Bem claro, foi tudo explicitado na cara de todo mundo, né? Você lembra disso, né? A turma aí. Agora, na hora que então começaram a aparecer as ICs aqui, já começaram a fazer concorrência com o Instituto. Aí eu virei e falei assim, não, vocês esperam que nós vamos ter dezenas de instituições de consciência oceânica. O Instituto é apenas a incubadora, que é o que eu estava falando aí esses dias. É a incubadora das outras. E é o que está ocorrendo. Agora aí, nessa ocasião, lá mais ou menos para 2004, já precisava de criar alguma coisa para ter uma orientação para as ICs, mas já orientando outras coisas, que aí já tinha o processo dos advogados, as coisas lá da CRIS, entende? Tudo nessa época. E foi aí que eu falei assim, ó, vamos criar então Unicim, o nome que eu arranjei lá, porque a turma estava procurando um nome para isso. Foi assim que começou. Mas a ideia já era, através das ICs, que isso tudo ia ampliar. E é o que está acontecendo atualmente. E a Unicim seria, vamos dizer, um processo sobrepairando dessa condição toda. Entende? A ideia é essa, nós estamos caminhando para a mesma ideia. A base é essa. Só que tem que hoje nós já estamos bem constituídos com tanta gente, a situação toda do jeito que está. Tem uma entrevista, à época da fundação da Unicim, eu me lembro que tem uma entrevista que saiu publicada, creio que no jornal do CAEC, no jornal da Sinvex, que o senhor coloca justamente essas ideias, já desde lá de tem 2005, tudo escrito aí, já está bem retratado a gente tem isso essa perspectiva. Uma entrevista que o senhor deu eu tenho falando a coleção desse do jornal do CAEC. Você até coloca que Unicim seria mega fraternidade vivenciada, esse é inclusive o título da entrevista. Foi lá que eu falei a primeira vez por escrito sobre Cognópolis, o que era, o que a gente ia fazer aqui. Outra coisa, tem um termo que o povo esqueceu,
que é o complexo conscienciocêntrico, o complexo da conscienciologia, conscienciológico, que era aqui. O outro, esse outro termo, conscienciocenter, que a gente falou. Tudo é dessa época, isso já vem. Nós estamos pouco a pouco. O que está faltando na materialização básica é uma coisa só, grande, só uma. O mega centro cultural da holoteca. Esse nós não fizemos. Porque quando nós íamos fazer a holoteca, a ideia, eu tinha falado com eles, para fazer 3.000 metros quadrados no mínimo. E fui embora. Quando eu voltei, tinha 1.500. E estava muito bem feito, eu não pude falar nada. Falei assim, ó, isso é só metade, não vai caber meu material aqui. E foi dito e feito, não coube. Desde o início a gente tem material fora. Tem uma porção de coisa que eu nem dei na ocasião, guardei comigo, porque não tinha espaço. Tudo por causa do tamanho que era. Agora, o mega centro cultural precisa de colocar tudo lá dentro, caber tudo e ainda ter mais espaço para colocar mais coisas. Por isso que precisa de ter um mega centro cultural mesmo, não tem saída. Só falta isso no plano básico nosso. Agora, eu lembro que quando nós fomos fazer isso, estava lá no Rio, o Tadeu discutindo as coisas da a SOCIM conscienciológica, e apareceu um rapaz que fez uma arquitetura lá, arranjou um prédio e desenhou um prédio de vários andares para colocar isso. Alexandre Baltazar. Não, Alexandre. Não foi o Alexandre, foi um outro rapaz que era da Greenvex, e ele sumiu, sabe? Você lembra disso que tinha lá? Tinha um desenho grande, etc. Tal. Tudo isso, você, ó, não vai ser bem assim não, nós precisamos de mais terreno, isso aí está muito pequeno. Nós precisamos de um bairro. Naquela ocasião eu já tinha falado disso. Isso aí foi mais ou menos em 94. Agora, em 95 as coisas começaram aqui. A gente começou com 94.000 metros quadrados. Eu falei assim, é pouco, tem que trabalhar mais nisso. Foi aí que a gente foi comprando o resto. Agora, a nossa Grace aí, ó, sustentou muito isso junto com você. Ela que fez. E tinha mais gente aí séria nessa história, né? Aguentar a barra aí, que não foi fácil no início. Agora, eu lembro que aqui tinha 19 voluntários. Quando vinha 29 pessoas e eles queriam ir às cataratas, era um problema, porque todo mundo tinha medo de soltar 29 pessoas com 19 tomando conta delas. Precisava de ser um por um para dar certo. Eu lembro dessa conversa, eu comecei a rir do povo. Falei assim, ó, vocês esperam que nós vamos ter mais gente, tanto aqui dentro quanto lá fora. Eram 19 pessoas naquela ocasião. Marcação é uma onda. Eles estavam querendo de todo jeito. Porque tinham medo do povo cair lá nas cataratas. Naquela ocasião não tinha muita segurança, não. Eles fizeram depois. Pois é. Então o povo era muito preocupado com isso. E todo mundo chegava aqui e queria ir às cataratas. Não podia deixar de ir. O negócio estava aceso. Agora, tudo isso a gente viu aí. Ô, Isabel, aqui no ar, só para completar o meu pensamento que eu tinha começado, no intercâmbio institucional, na fatologia, né? Então, o que eu estava vislumbrando, assim, para o futuro é assim, vou falar rápido para assim não ficar explicando muito, né, o porquê das coisas, mas assim, cada pessoa que vai construir aqui na Cognópolis, ter atrás da casa dela, né, uma edícula, que seja um apartamento independente de que ela possa receber pessoas do outro país, né, e vice-versa no outro país. Agora, até lá vamos ver se a gente ajuda a construir o hotel. Como é que é? Até lá vamos ver se a gente ajuda a construir o hotel, que vai ter 100 leitos. Mas eu acho que isso vai mais, é viu, Valdo? Eu acho que o 100 leitos não vai dar conta, não. Eu acho que já está na cara. Acho que assim que fizer, como você falou outro dia. Faz outro hotel. Vai ficar 2. Não, mas certo, mas pode fazer uma rede de hotéis. Mas, Valdo, pode fazer você os sabe que eu pequenos tive vontade hotéis. De comprar um hotel aí há muito tempo. Falei com o César. Já faz alguns anos. Nós deixamos por causa dos outros projetos. Mas eu estava com a ideia de comprar um hotel aí há muito tempo. Hotel funcionante. Eu mesmo falei com ele, vamos comprar um hotel aí. Mas depois a gente deixou para poder fazer as outras coisas. O que eu estou vislumbrando é uma instituição mesmo que facilita, assim como existe o International Exchange Students, né? Existe o International Rotary Club, que é uma instituição que facilita
esse translado de pessoas de um país para outro, né? Facilita, inclusive, legalmente e toda mais os trâmites burocráticos, né? Então, isso que eu vislumbro, mais ou menos, as pessoas tendo apartamentos independentes para facilitar que o convidado... Mas eu acho que tudo isso vai ficar pequeno perante o hotel. Você precisa dar uma olhadela no projeto do hotel. São só 100 quartos, Waldo. Engole isso. Mas você não é isso. Precisa de ver o que é que vai ter no hotel. Precisa de você ver a planta. Aqui não engole isso tudo que ele está falando. E outra coisa, tudo aqui junto da gente. Negócio muito sério o hotel. Pode falar você. É só para complementar que 100 quartos... Vem cá, você chegou hoje, né? Porque ontem eu senti a sua falta, que eu queria que você estivesse lá com o prefeito. Nós tivemos na inauguração lá, do processo na abertura, muito boa, com todo mundo lá. Conversei muito com a senhora, a primeira-dama da cidade, que é a Tuti, com o prefeito, entende? Cumprimentei o bispo, que está aposentado agora, aquele bispo daqui, então, o povo todo está lá. Muita gente, vereador, tudo. Mas então... Eu só queria complementar que o projeto do hotel de 100 quartos é a primeira etapa, né? E está previsto uma ampliação desses 100 quartos depois para ter até uma classe um pouco superior, porque esse primeiro hotel que vai ser feito é uma categoria mais econômica, né? Então existe todo um projeto já de ampliação. Você vê. Agora, edícula é ridícula perante isso. Uma edícula vai ser ridícula perante esse hotel. Agora, professor Waldo, vale a pena fazer algumas atualizações, né? Dizer que o projeto do hotel está pronto já. A gente já passou agora para a parte técnica para fazer o detalhamento, né? E quem quiser ajudar nesse projeto, nós estamos precisando de ajuda dentro da IEC, né? Eu acho que isso é bem relevante. E uma segunda informação, não sei se já passaram, que a gente teve semana passada lá no escritório do Dr. Niemeyer, né? Eu e a Carla, e aí a gente conseguiu negociar bem lá os valores, e eles fizeram o mesmo preço do ano passado, já passou 1 ano e meio sem reação, entra uma nova etapa do Mega Centro Cultural. Então, acho que isso é relevante. Dentro de 60 dias, elaborar o recheio decorativo, que é essa parte de instalações. A gente quer até o final do ano terminar isso, dar entrada na Lei Rouanet e aprovar. Se a gente conseguir aprovação pela Lei Rouanet, a gente tem um compromisso do Dr. Samek, via as empresas que são fornecedoras da Itaipu, de tentar obter essa ajuda para obter esse patrocínio.